como o engano se espalha, ou se você preferir, como a mentira se espalha pelo mundo. Sobre isso que a gente vai falar hoje, e para falar disso, eu vou adiantar aqui que vão ter 3 elementos necessários para que o engano e a mentira eles de fato se espalhem e eles tenham efetividade, ou seja, eles alcancem o seu objetivo, que é de fato corromper ali o entendimento humano. A gente vai entender que só a mentira por conta própria ela não vai a lugar nenhum. A gente precisa de outros 2 elementos que componham aí essa tríade para fazer com que a mentira tenha efeito. Me acompanha aqui então, que a gente vai entender esses 3 pontos agora. Bom, para a gente iniciar essa explicação, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que para realizar essa explicação eu estou me baseando aqui em uma das obras de Platão, que é o Sofista, é um dos diálogos platônicos e que vai trazer uma riqueza de detalhes para a gente que vai ser muito útil exatamente para explicar sobre esse assunto. Isso não quer dizer que você não possa encontrar o mesmo entendimento que eu vou passar aqui através de outros caminhos, né? Mas esse diálogo sofista de Platão, ele traz muito bem as ideias que vão embasar aqui esse nosso pensamento. Bom, em primeiro lugar, para que o engano e a mentira se espalhem, a gente precisa primeiro de um elemento que é de fato o discurso mentiroso, ou seja, o discurso de engano, né? E ele é muito efetivo no seu objetivo, né, por um seguinte motivo. O discurso falso, ele é composto por elementos de verdade. Então, ao contrário do que a gente pensa, a mentira, ela não é necessariamente uma coisa inventada do nada. Geralmente a mentira ela é composta por elementos de verdade e é exatamente por isso que ela tem uma eficácia tão grande no objetivo de corromper, de enganar ali as pessoas que ouvem um determinado discurso falso, né? E exatamente esse ponto Platão então demonstra na obra do Sofista ali, quando ele encerra no final ali do diálogo que quando uma pessoa está fazendo um discurso falso, na verdade ela não está falando de algo que definitivamente não existe. Ao contrário, ela está pegando elementos que existem e que, portanto, fazem parte da verdade, só que ela está organizando esses elementos de um jeito a transmitir uma ideia errada. E é muito fácil a gente entender como isso funciona na prática. Veja bem, então, como esse nosso primeiro elemento, que é o discurso da mentira, como que ele funciona. Primeiro, você vai precisar de alguns elementos de verdade para compor esse discurso. Segundo, você precisa desorganizar esses elementos, ou seja, os elementos verdadeiros continuam ali, mas você arranjou eles de uma forma que transmita uma outra ideia. Com isso, vai parecer que o que você está falando é verdade, porque está cheio de elementos de verdade ali. Mas a ideia final que você está passando é que é mentirosa. E é assim que se compunham, então, os discursos ali falsos, segundo Platão, nesse diálogo sofista. Como que a gente entende isso nos dias de hoje? Vamos pegar um exemplo aqui da afirmação de que 1 mais 1 é 2, né? Ou de que, melhor, 2 mais 2 é 4. Então imagine que eu afirmo para você que 2 mais 2 é 4. Você sabe que isso é verdade porque esse discurso está alinhado com a realidade, ou seja, eu estou narrando a coisa de fato do jeito que ela é. 2 unidades mais 2 unidades é 4 unidades. E você consegue entender que esse meu discurso ele está 100% adequado ao modo como a realidade funciona. Mas, lembra daquela brincadeira de criança que a gente falava assim no colégio? Quanto que é 2 com 2? E aí, veja, quando eu falo quanto que é 2 com 2, né, aí o pessoal respondia assim, é 4. Aí a gente falava, não, é 22. Só para ficar ali brincando, né? Claro que é uma coisa boba de criança, mas esse exemplo ilustra muito bem o que é o corromper o discurso, moldando ali, né, de maneira diferente os elementos.
Veja que quando eu falo quanto que é 2 mais 2, fica claro que a resposta deve ser 4. Mas, quando eu falo quanto que é 2 com 2, eu posso, se eu quiser, te induzir a ideia de que 2 com 2 é 22, porque a hora que você responder 2 com 2 é 4, eu vou falar, mas eu não estava falando para você somar, eu estava falando 2 com 2, então na verdade é 22, né? Veja, eu moldei os elementos da verdade de um jeito e adicionei outros elementos que eu abro um precedente para eu fazer a afirmação falsa no final, né? Claro que, como eu disse, esse é um exemplo muito básico. Os enganos que permeiam a humanidade, eles são muito mais densos e muito mais elaborados do que isso aqui que eu falei. Mas esse é um exemplo, então, de como se constitui o nosso primeiro pilar a respeito da forma como o engano se espalha, que é o discurso falso. Ele se configura desordenando os elementos da verdade, mas utilizando esses elementos, o que faz com que ele pareça verdadeiro no final das contas. Bom, mas a gente precisa de um segundo pilar, porque só o fato de existir o discurso mentiroso não vai fazer com que essa mentira de fato seja efetiva, né, se propague entre os homens. Então a gente precisa do segundo pilar por meio do qual o engano e a mentira vai se propagar, que é o veículo. Ou seja, não basta existir um discurso falso que desordena os elementos da verdade de forma a distanciar a conclusão daquele discurso da realidade verdadeira. Também tem que haver um veículo que propague esse discurso, que no diálogo sofista de Platão a gente vai entender subjetivamente, claro, que o veículo que está propagando o discurso falso é o sofista, ou seja, existe um grupo de pessoas que simplesmente moldavam o seu discurso de forma que lhe desse mais dinheiro, né? Que eram uma espécie de professores da época que ensinavam a debater com mais precisão, né? Você ganhar debates. Só que nessa de ganhar debates não precisava necessariamente falar a verdade, entendeu? Então, quando eles precisavam, eles falsificavam o discurso sem se importar se a conclusão era verdadeira ou falsa, simplesmente para parecer que venceu o debate e poder ali ganhar mais alunos, né? E os alunos pagarem mais mensalidades ali para eles. Esse era o sofista, que é a figura que Platão critica, então, no diálogo, né? Bom, e veja só, existe uma característica muito importante desse veículo, né? Que é o seguinte: esse veículo precisa ter algum ganho para que faça sentido para ele veicular essa mentira. No caso do sofista, então, era o ganho financeiro, ou seja, no ato de, às vezes, precisar fazer uma mentira, esse tipo de coisa, ele era beneficiado, porque as pessoas acreditavam nele, logo pagavam ele para ensinar elas a debaterem também, etc. Só que ele não estava preocupado com a verdade. Ou seja, para que a mentira e o engano se propague, além do discurso falso criado por alguém, precisa ter alguém disposto a propagá-lo. Se você olhar para a nossa realidade hoje, gente disposta a falar qualquer coisa por dinheiro é o que não falta, né? Então você já começa a montar esse quebra-cabeça de como a mentira se espalha no nosso mundo hoje também, né? Como era lá na Grécia, é hoje também no mesmo formato. Todo discurso mentiroso precisa de um veículo que o propague. E nos nossos tempos, pessoas, organizações de mídia que estão dispostas a falar qualquer coisa para obter ganho financeiro é o que não falta. Muitos de nós sabemos que se a gente começar a falar de determinados assuntos, principalmente que envolvem pauta política ou que envolvem determinados grupos sociais, fatalmente a gente vai ou ganhar mais dinheiro ou pelo menos ganhar maior prestígio socialmente. Ok, mas será que se eu tiver então um discurso falso, mais um veículo que o propague, isso é suficiente para que a mentira seja efetiva, ou seja,
para que de fato ela consiga enganar as pessoas? Não, a gente precisa ainda de um terceiro pilar que vai fechar essa tríade responsável pelo engano humano. E esse terceiro pilar nós chamamos de um recipiente despreparado. Ou seja, se eu tenho discurso falso e eu tenho um veículo que o propague, eu preciso, para que esse discurso seja efetivo, eu preciso que esse discurso propagado por esse veículo seja recebido por alguém que está despreparado da verdade. Por quê? Porque não importa se alguém pegou um discurso falso e veiculou. Se eu estou preparado com a verdade, essa mentira não vai conseguir penetrar a minha razão, concorda? Então o terceiro pilar aqui da propagação do engano é existir o elemento das pessoas despreparadas em relação à verdade. Ou seja, se não há preparo em quem vai receber os discursos propagados pela mídia, pelos homens, por pessoas de má vontade, mau caráter, né? Se não há uma preparação da massa em relação aos elementos da verdade, ao que de fato é a realidade, aí sim é que a mentira vai conseguir cumprir seu objetivo. Porque se ela chegar nas pessoas da sociedade e essas pessoas estiverem preparadas com a verdade, essa mentira não adentra a razão dessas pessoas. Qual que é o problema? É que, em geral, principalmente nos dias de hoje, há um despreparo intelectual muito grande. Ou seja, a nossa sociedade é o recipiente adequado para receber os falsos discursos. Por quê? Porque ela está despreparada da verdade, ou seja, ela não conhece os elementos fundamentais da verdade, ela não se dedica aos estudos dos clássicos, como era feito há pouco tempo atrás, né? O mundo, até então, há algumas centenas de anos atrás, ele vinha cultuando esse hábito de fazer os estudos dos clássicos para poder se blindar contra os enganos. Então, a nossa sociedade, ela não só é um recipiente que acaba recebendo muito bem a mentira, porque ela não está preparada com a verdade, como também a nossa sociedade produz indivíduos extremamente materialistas e dispostos a veicular qualquer ideia em troca de um benefício financeiro ou de um benefício social. Esse é o mundo que a gente tem hoje. Então você consegue entender agora, a partir desses três elementos que eu citei e que a gente consegue extrair, de certa forma, do diálogo sofista de Platão, você consegue entender que a partir desses três elementos é que o engano consegue atingir o seu objetivo de perverter a razão do ser humano, né? E, obviamente, se você tem um pouco de escrúpulos aí, você consegue entender por que a nossa sociedade está caminhando no sentido em que está caminhando, né? Os nossos jovens não têm preparo algum, as pessoas de mais idade também já são de uma geração que descartou a intelectualidade. Hoje, quanto mais intelectual, mais desprezível é a pessoa, porque ela fala muito difícil, porque ela não é popular, né? E quanto menos intelectual e mais grosseiro, mais viralizada é essa pessoa, mais popular é essa pessoa, né? O mesmo acontece com as músicas. Quanto mais simplória e menos harmônica é a melodia, mais sucesso ela faz, né? E quanto mais harmônica e mais clássica é a música, menos as pessoas querem ouvir. Ou seja, nós estamos criando o recipiente adequado para receber a mentira.